vocês um investimento através de uma corretora, tá? Nós vamos fazer um investimento em fundos de investimento, mas eu vou mostrar para vocês o comparador de fundos. Muitas pessoas ficam em dúvida qual é o melhor produto para elas escolherem dentro dessa modalidade. Então, com o comparador de fundos, você consegue ver de uma maneira mais clara qual deles vai ser o melhor para você. Eu vou mostrar isso para você hoje através da corretora Orama Investimentos. Lembrando que para abrir uma conta numa corretora, você não precisa fazer um depósito, tá? É só você seguir o passo a passo lá em Abre a Sua Conta. É bastante simples, é totalmente online. E a partir daí você pode verificar os produtos financeiros, você pode fazer simulações aí para que você tenha mais segurança na hora de fazer os seus investimentos. Então, vamos lá. Eu tô aqui no site da corretora. E eu vou escolher investir agora, fundos de investimento. Deixa eu fechar aqui. Aqui nessa lateral de... Bom, primeiro nós vamos selecionar todos os fundos, tá? Ele estava só como top fundos. Eu quero que apareçam todos os fundos disponíveis. E aqui do lado direito, nessa graduação de cores, você escolhe o grau de risco que você quer que apareça para você. Então, eu vou escolher fundos até um grau de risco médio apenas, tá? Nós não queremos fundos de alto risco, apenas risco médio no máximo. E aqui ele vai me dar uma série de opções de fundos. E as informações que aparecem são as seguintes, ó. Essas informações são importantes para você. A rentabilidade no mês, a rentabilidade em 2020, ou seja, nos últimos 5 meses, a rentabilidade nos últimos 12 meses, o valor mínimo de aplicação em reais e o prazo de cotização e resgate. Existem investimentos que são muito interessantes, mas tem um prazo muito longo para você resgatar. Outra forma que eu tenho de selecionar, né, de aplicar um filtro aqui, é o valor que eu quero investir. Então, eu vou reduzir este valor aqui para no máximo R$1.000. É o valor que eu quero verificar aqui agora. Então, ó, os fundos estavam aparecendo fundos amarelos de risco médio e aí no meio apareceu aqui um verdinho de risco mais baixo, um Icatu Vanguarda pré-fixado FIRF. E ó, ele rendeu nos últimos 12 meses 15,23%. Ó, esse é um produto interessante. Mas aí eu vou escolher esse, eu vou querer comparar com o outro. Vamos ver. Orama, inflação IPCA. IPCA é um índice que eu conheço, né? É o índice da inflação mesmo. Então eu vou comparar aquele Icatu com esse Orama. Ó, esse aqui rendeu 0,26 no último mês, 1,83 no ano e 8,69 nos últimos 12 meses. Ele não tem mínimo de investimento. Se eu quiser, eu posso investir R$5, R$1 nesse fundo. A cotização e o resgate é D+0, ou seja, no mesmo dia que você pede, eles fazem o resgate e depositam na sua conta. E esse Icatu, ele rendeu 0,61 no último mês, 5,55 neste ano e 15,23 em 12 meses. Eu vou fazer o comparativo deles. Aqui em cima, ó, comparador de fundos. Eu vou abrir o comparador, eu clico em adicionar fundo. Eu tenho que procurar pelo nome. O primeiro é um fundo Icatu. É bom que você anote, tá? Porque tem vários aqui. Eu sei que esse é um Icatu pré-fixado FIRF, que eu olhei. Adicionar. Aí eu virei aqui na segunda aba e vou escolher o fundo Orama Inflação, IPCA. Tem vários também, então é bom você anotar o nome direitinho para que você escolha o fundo correto. Orama Pix, Small Caps.
Tá vendo? Ó, um monte de fundos. A gente precisa olhar todos eles para pegar o que nós queremos. Inflação e IPCA, este aqui, pronto. Nessa tela principal, eu já tenho várias formas de comparar. Esse aqui é o benchmarking, é um índice que é utilizado como referência, tá? É a referência que mede o desempenho desse fundo. Então, esse daqui ele é medido pelo IRF, que é o índice da renda fixa, e esse aqui pelo IPCA, que é o índice da inflação. Ambos, a categoria desses fundos são fundos de renda fixa, são fundos de baixo risco. Esse aqui é uma renda fixa de duração de alto grau de investimento, e esse é uma renda fixa indexada, porque ela está usando o indexador que é a inflação. Para investidores em geral e para pessoas físicas e fundos. Valores de movimentação. Esse ICATU, a movimentação é de R$500, tanto para depositar quanto para sacar. E esse ORMA não tem mínimo, você pode depositar qualquer valor e sacar qualquer valor. Conversão das cotas. Ó, no mesmo dia que você solicita o resgate, eles verificam o preço da cota e já fazem o depósito na sua conta. Pagamento do resgate é D+1, ou seja, você solicitou o resgate hoje, daqui um dia útil o dinheiro entra na sua conta. Taxas deste fundo. A taxa de administração dos fundos. Esse fundo tem uma rentabilidade maior, mas a taxa de administração é um pouquinho maior. Ambos são fundos que a taxa de administração é baixa, tá? Porque são fundos de renda fixa. Aqui, a performance. O que é a taxa de performance de um fundo? Ele tem lá uma referência que é um índice, né? Nesse caso, é o índice da renda fixa. Quando ele consegue render acima do índice da renda fixa, o quanto ele rendeu acima, 20% fica com o gestor do fundo. Algumas pessoas acham que isso é ruim, mas na verdade isso é muito bom. Por quê? O gestor ele é estimulado a procurar rentabilidades muito maiores, porque daí também o rendimento, né, do fundo vai ser maior. Não tem problema de saída antecipada. E aqui a gente tem as rentabilidades, né? E estava mostrando lá na outra tela. E aqui em cima, que é a forma que eu acho mais interessante de verificar essa comparação, são os gráficos. Então, vou mostrar o gráfico de comparação desses dois fundos que foram escolhidos aqui. Esse roxinho é o ICATU Vanguarda e o laranja é o ORMA Inflação. Então, vocês podem ver ó, que o ICATU Vanguarda está aqui em cima e o ORMA Inflação está aqui embaixo. O ICATU rende bem mais. Ó, quando o ICATU rendeu 14,75, o ORMA rendeu 8,54. E esses outros dois risquinhos, né? Esse risquinho preto é o IPCA, que é o benchmarking do ORMA. E esse azul claro é o IRF, que é o benchmarking do ICATU. Então, vocês lembram que eu comentei da taxa de performance? O ICATU, em todo esse período que ele rendeu acima da linha azul, 20% desse rendimento foi para os gestores lá do fundo, foi para o fundo, né, como rendimento. O IPCA não tem taxa de performance nesse outro fundo, então, independente dele ter dado acima, ele não vai ter diferença alguma de valor. Agora, vocês percebem que olhando os dois, a gente vê o quanto a rentabilidade de um foi maior do que a do outro. A gente teve só um pequeno período aqui, ó, que coincidiu com o mês de março, que foi um mês totalmente atípico, né? Lockdown, pandemia. Apenas nesse período aqui que o ICATU rendeu menos do que o ORMA. Ou seja, olhando para esses dois fundos, para mim, o melhor é investir no ICATU. Mas para isso eu teria que ter pelo menos R$500 disponíveis. Se eu tiver menos, eu posso optar por investir nesse ORMA Inflação. São dois fundos bastante seguros e ambos têm uma rentabilidade muito maior do que a caderneta de poupança. Então é isso, é assim que você compara fundos dentro dessa corretora.
E você pode colocar até 4 fundos, eu prefiro comparar de 2 em 2, porque senão fica um pouquinho confuso lá no gráfico. E se você quiser, você volta aqui para a lista de fundos, escolhe outros que você queira aí colocar lá na sua comparação para que você faça as melhores escolhas. Nós estamos sempre aqui trazendo informações para que o seu dinheiro venha render muito mais. Espero você na próxima. Até lá!